Em pronunciamento, no decorrer de debate em comissão mista do Congresso Nacional, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, protestou diante de brasileiros que maculam a imagem do país no exterior por motivos políticos e realçou como o Brasil surpreendeu o mundo ao lidar com a crise. Guedes achurou. E isso é o que eu digo, que o mundo não estava preparado para ver, porque diziam que o Brasil era um caos, que a democracia brasileira era frágil, que estava sob ameaça. Muita gente aqui, dentro do país, falava com a imprensa lá fora, dizendo que no Brasil estava havendo muito caos, que o Brasil estava desgovernado, que a democracia brasileira estava sob risco, prestando um desserviço ao país, um desserviço, botando a política acima dos brasileiros. Botando a política acima dos brasileiros. E eu dizia lá fora, toda vez que era questionado, o seguinte: o Brasil vai surpreender o mundo. E o Brasil surpreendeu de novo, porque em meio ao caos, que foi a pandemia chegando, o Brasil trabalhou organizadamente. O ministro enfatizou o resultado positivo do desempenho brasileiro, inclusive quando comparado aos Estados Unidos. Nesse mesmo período, o mercado de trabalho mais flexível do mundo, que é o americano, demitiu 30 milhões de pessoas e o brasileiro demitiu 1 milhão. É bastante impressionante isso, porque, de novo, eu digo que nós surpreendemos o mundo. O programa de preservação de empregos foi muito bem sucedido. O programa de assistência social e de preservação das vidas dos brasileiros mais vulneráveis, que foi justamente o auxílio emergencial, também foi muito bem sucedido, porque 67 milhões de brasileiros receberam esses recursos e vão receber até dezembro deste ano, o que movimentou a economia, voltando em V como está acontecendo. Possivelmente já se começa a permitir que esses trabalhadores informais consigam de novo reiniciar as suas atividades. Assista. É uma desatenção, é uma insensibilidade, é uma desconsideração ao brasileiro comum, que é justamente o que é discriminado no mercado de trabalho formal, né? Se você pode dar um emprego a alguém, a um salário mínimo que é R$1.000, acaba custando R$2.000 para a empresa. É muito para quem paga, é pouco para quem recebe. E na hora de empregar alguém, discrimina-se exatamente o jovem da periferia, que não sabe, não aprendeu várias línguas, nunca viajou para fora, e aí você dá o emprego inicial justamente para um jovem de classe média alta, que fala várias línguas e tal, já que você tem que pagar aquele salário mínimo, em vez de pagar para o desassistido, você paga para o sujeito que você acha que é mais produtivo, que tem justamente uma maior bagagem cultural. Isso é perpetuar as desigualdades. É uma forma de privilegiar novamente, justamente, os mais abastados. Então, isso nos convenceu de que nós temos que trabalhar essa pauta de desoneração com profundidade. Mas preservamos e com auxílio realmente decisivo do Congresso. Porque quem formulou a medida e desenhou foi a economia. Eu sei quem sentou e escreveu. Agora, quem ampliou a base e ampliou também o valor, foi um trabalho com o Congresso, com todo o mérito. Eu não poderia lançar um auxílio emergencial acima do Bolsa Família. Seria um desrespeito a quem está no Bolsa Família. Por que alguém que está num programa social do governo vai receber menos do que alguém que acabou de receber uma ajuda agora, acabou de entrar? Quer dizer, alguém que era uma faxineira, de repente perdeu o seu sustento, e aí ela vai receber mais? Não, os brasileiros são iguais, a ajuda é igual para todo mundo. Então eu botei justamente naquele nível inicial, que estava o Bolsa Família, sabendo e consciente de que esse nível seria aumentado. Se foi aumentado muito, se foi pouco, isso é outra conversa. Mas a verdade é que construímos juntos a solução. E isso é que eu digo que o mundo não estava preparado para ver, porque diziam que o Brasil era um caos, que a democracia brasileira era frágil, que estava sob ameaça. Muita gente aqui dentro do país falando com a imprensa lá fora, dizendo que o Brasil estava mesmo indo para o caos, que o Brasil estava desgovernado, que a democracia brasileira estava sob risco, prestando um desserviço ao país. Um desserviço, botando a política acima dos brasileiros. Botando a política acima dos brasileiros. E eu dizia lá fora, toda vez que era questionado, o seguinte: o Brasil vai surpreender o mundo. E o Brasil surpreendeu de novo, porque em meio ao caos que foi a pandemia chegando,
O Brasil trabalhou organizadamente, a Câmara, o Senado, o Supremo, o Executivo, trabalhamos juntos e estamos atravessando a crise. Estendemos esse lençol, essa camada de proteção social até o final do ano, a doença está descendo, a economia está voltando em V, a criação de empregos está se dando a um ritmo bastante impressionante, porque eu mesmo achava que ia ser um V tipo Nike, tipo swash, que eles dizem lá fora, não é que a queda é rápida, a primeira perna do V, que é a queda, ela é rápida e fulminante, e depois volta devagar, inclinado, vai subindo lentamente, como se fosse o V da Nike. Pois bem, o que está acontecendo é um V mesmo, é um V mesmo. Nós estamos realmente criando empregos num ritmo muito rápido. Hoje à tarde devemos ter o CAGED, espero que se confirme novamente esse ritmo de criação. O do mês passado foi muito impressionante, foram 250 mil empregos. Então, vejam bem, nós perdemos 900 mil empregos em abril, que foi realmente o fundo do poço. Maio, perdemos 200 e tantos mil, 300 mil. Fomos para 1 milhão e 200 de postos de trabalho perdidos. Junho perdemos 100 mil, 1 milhão e 300. Julho, 20 mil. Agosto, já criamos, acho que 100 e poucos mil. Depois, setembro, já 250 mil. Então, o Brasil está voltando. Nós estamos com um saldo aí, dependendo do número que saia hoje à tarde, de pouco mais de 500 mil e bem menos que pouco mais de 500 mil e menos que 1 milhão, entre 500 mil e 1 milhão de empregos perdidos na pandemia a esse ponto. Isso é um número impressionante, porque o Brasil tinha 33 milhões de pessoas no mercado formal, CLT, e nós assinamos 18 milhões de contratos de preservação de empregos para quase 11 milhões de trabalhadores. Ou seja, 1/3 da mão de obra formal teve seus empregos preservados. Então, em vez de ter 11 milhões a mais de desempregados, nós já tínhamos 12, 13, 14 milhões, nós íamos para 11 milhões a mais, quer dizer, era 1/3, era 33% de desemprego formal, só no mercado formal. Nós conseguimos impedir essa tragédia, e eu diria agora, já a título de contribuição aqui do nossa avaliação que estamos fazendo do Covid, esses números em detalhe, segundo a sugestão do deputado Francisco Júnior, que nós saudamos como muito boa, de aprofundarmos a análise dos números, nós vamos analisar isso tudo, minha equipe vai fornecer no detalhe cada um desses números, mas essa visão mais ampla do que está acontecendo nos impressiona no bom sentido, porque o que acontece é que, em vez de 33% quase de desemprego, 11 milhões de brasileiros por aí, nós conseguimos preservar esses 11 milhões de empregos, e são 18 milhões de contratos, porque nós estendemos os contratos. Então, alguém que ficou 3 meses sob cobertura, foi lá e renovou o contrato. Então, o mesmo desempregado, um desses 11 milhões, renovou o seu emprego, o seu contrato mais uma vez, e é possível até que esses contratos cheguem a 20 milhões, porque como são um pouco mais de 10 milhões de pessoas que seriam demitidas, eles preservaram o seu emprego e vamos aumentar, então, esses contratos, protegendo o mesmo trabalhador. O interessante disso é que, nesse mesmo período, o mercado de trabalho mais flexível do mundo, que é o americano, eles tinham demitido 30 milhões de pessoas. E o brasileiro demitiu 1 milhão. É bastante impressionante isso, quer dizer, porque, de novo, eu digo que nós surpreendemos o mundo. O programa foi muito bem sucedido, o programa de preservação de empregos, e o programa de assistência social e preservação das vidas dos brasileiros mais vulneráveis, foi justamente o auxílio emergencial, também foi muito bem sucedido, porque 67 milhões de brasileiros receberam esses recursos e vão receber até dezembro desse ano, quando então a economia
voltando em ver como está acontecendo, possivelmente já começa a permitir que esses trabalhadores informais consigam, de novo, reiniciar suas atividades, da mesma forma que os que estavam sob proteção de assistência social devem ter uma aterrissagem suave no programa de assistência social, que pode ser o Bolsa Família, se nós lidarmos bem com o problema do teto, lidarmos bem com o problema das fontes, de uma forma fiscalmente responsável, ou então a volta ao Bolsa Família. O que nós não vamos fazer é uma irresponsabilidade fiscal. Então, nós não vamos também usar o que seria uma desonestidade com a população brasileira, enganar a população brasileira, dizendo que, olha, não, vamos continuar dando dinheiro para todo mundo, porque a doença... Não. Se a doença está indo embora, nós vamos ter que ir reduzindo esses programas sociais, como estamos fazendo. Caiu de 600, voltou para 300, reduziu-se para 300, e a base tem que trocar de novo também de indivíduos para famílias, que era o Bolsa Família antigamente. Nós partimos para auxílios individuais, então a mesma família que tinha, de repente, 2, 3 pessoas e vivia com R$200, cada um da família passou a receber R$600. Então saiu de 200 para 1.800. Então isso é uma situação absolutamente extraordinária, excepcional, para preservação de vidas, inclusive os brasileiros, que era a nossa principal preocupação, preservar vidas e empregos, mas em primeiro lugar, evidentemente, as vidas, nós não temos, os hospitais estão com espaço, não tem ninguém falecendo por falta de ventiladores pulmonares, né? Nós proibimos as exportações, estimulamos a produção de ventiladores pulmonares, os hospitais todos estão com capacidade ociosa, quer dizer, se erramos pelo excesso e nenhum arrependimento por isso, porque, evidentemente, em primeiro lugar, estava a saúde dos brasileiros. Então, esse programa foi muito bem sucedido, esse do auxílio emergencial, também foi muito bem sucedido esse outro programa, e agora, nas conversas internacionais, tivemos reuniões com o FMI, tivemos reuniões com o Banco Mundial, a posição do Brasil está surgindo como realmente surpreendendo o mundo, porque nós estamos voltando, uma das economias está voltando com maior velocidade no mundo, e no hemisfério ocidental, possivelmente, é a que está voltando com mais velocidade. Então, eu vou parando por aqui, nessa primeira apreciação, dizendo que nós estamos com o senso de que, como eu dizia antes, desde o início, que o Brasil ia ter uma resposta construtiva, surpreendente, do ponto de vista de funcionamento da nossa democracia. Lá fora, esse som está chegando, essa compreensão de que a democracia brasileira não é frágil, efêmera, vulnerável, como se considerava e como muitos brasileiros diziam. Ao contrário, é resiliente, é funcional, ela deu solução para a crise. Rapidamente, inimigos políticos, poderes que se desentendiam, se acertaram, demarcaram seus territórios e emitiram a resposta à crise. E o Brasil está enfrentando a crise com dignidade, com responsabilidade, com esforço, com solidariedade. Os programas, destacando novamente, mais bem-sucedidos, eu acredito que foram o auxílio emergencial, que era justamente uma construção que foi conjunta, e também o plano de sustentação de empregos, que a gente chama de BEM, é o benefício emergencial às empresas que mantiveram empregos. Esses foram muito bem-sucedidos. Foi muito útil, víamos aqui conversarmos, porque escutei muitas críticas também de que o crédito não estava chegando na ponta. Então, continuamos também trabalhando com o Congresso, particularmente com o Senado, nessa dimensão do crédito, e acertamos a mão. O crédito acabou chegando lá com o Pronamp, os senadores foram muito importantes,
no desenho final desse programa, e estamos saindo do outro lado dessa primeira grande onda que se abateu sobre nós, que foi a onda da saúde. Estão descendo as mortes diárias, estão funcionando os sistemas descentralizados de saúde e, por outro lado, o sistema centralizado, federal, de assistência social, que foi o auxílio emergencial, além do sistema descentralizado de saúde, que foi o SUS, tudo funcionando direito. Houve, inclusive, só para finalizar, seguramente essa pergunta vai ser feita sobre o SUS, ali na frente a gente conversa sobre isso. Então eu ficaria por aqui nessa avaliação inicial para não estourar o nosso tempo. Fiquei um pouquinho acima dos 30 minutos foram concedidos, fiquei 32 minutos. Desculpe, senador Confúcio. Obrigado.